Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma edição do Pampa News. Uma série audiovisual produzida em São Borja vem conquistando o público ao retratar a cidade de um jeito diferente. Confira agora como a produção Enquanto Isso em São Borja está chamando a atenção por transformar o cotidiano em humor e identidade cultural. Depois de ser inspiração de letras de várias músicas, o cotidiano da Terra dos Presidentes se transformou em uma série que vem conquistando espaço ao relatar a cidade de um jeito leve e divertido. Há aí um material de exportação de identidade, de mostrar para o mundo inteiro, literalmente, porque a internet é isso, como vivem os samborgenses, aquela região tão distante dos grandes centros, né, fronteiriça, com tanta história, com tanta riqueza cultural, histórica. Com o sucesso da primeira temporada, a produção do Enquanto Isso em São Borja já prepara novidades. E para quem sonha em participar do universo audiovisual, vem oportunidade por aí. A gente vai fazer uma segunda audição para chamar uma galera que queira fazer parte da equipe e elenco do Enquanto Isso em São Borja. Luz, câmera e São Borja. Aqui a realidade e a ficção se encontram. O Centro Nativista Boitatá, conhecido por guardar a tradição e a cultura gaúcha, virou cenário entre a mistura do chimarrão e da comédia. Você quer mesmo no baile? A gente tava mais parceiro que filhote de ganso em Taipa. Enquanto Isso em São Borja, Enéas é um dos atores da série. A atuação já havia entrado na vida dele um pouco antes, mas foi através de um convite que tudo começou a acontecer. Fui convidado então pelo Ivo Schergel Jr., o idealizador do projeto, a participar de uma oficina de atuação sobre o método Actors Studio. E foi aí que me interessei, fiz a oficina junto com ele, e a partir daí que me aventurei nesse projeto, né, atuando pela primeira vez. A proposta da série é justamente transformar situações simples do dia a dia em identificação com o público, usando o humor como principal ferramenta. A gente pega histórias do cotidiano, pega essas brincadeiras, né, transforma com um pouquinho de humor e joga para dentro de uma câmera com tudo o que a gente aprendeu. Então, muito bacana realmente, é uma experiência bem diferenciada. Por ser uma iniciativa independente, a técnica e a estrutura dessa próxima etapa dependem da arrecadação de recursos. Estamos fazendo uma rifa nesse momento, os alunos aí estão fazendo uma rifa para que a gente consiga. A gente nem está preocupado em ganhar nada, a gente está preocupado em cobrir os custos mínimos para conseguir fazer essa segunda temporada. Entre personagens inspirados na rotina da fronteira e histórias que misturam humor e cultura local, a série mostra um novo jeito de ver São Borja. Na semana do Dia das Mães, vamos trazer histórias de força e responsabilidade que marcam a rotina de mulheres que criam os filhos sozinhas. A realidade e os desafios desse dia a dia você confere na reportagem de Pamela Anchon. Todos os anos, o segundo domingo de maio é uma data para celebrar a força, a resiliência e a determinação de mulheres que não medem esforços na criação dos filhos. Selma é uma dessas mães. Ela enfrentou dificuldades para sustentar a casa e criar as filhas sozinha. Mesmo diante dos desafios, nunca deixou faltar cuidado, amor e dedicação. Trabalha porque tu quis, porque tu não exigiu pensão, porque as gurias tinham direito, tu tirou o direito das filhas. Assim, ó, aquela época não existia feminicídio. Aquela época. E já tinha sido 8 Maria da Penha contra ele. A medida protetiva não adiantava. Então eu pensei assim, ó, entre um dinheiro e a minha vida e a vida das minhas filhas, eu vou batalhar, eu vou correr atrás, eu vou. Do que vocês estão vendo aqui, eu não caí de paraquedas. Foi com muito trabalho. E oração, em fé em Deus. E olhava para as gurias. Assim como Selma, milhões de mulheres vivem essa realidade. No Brasil, mães que chefiam sozinhas os lares representam cerca de 13,5% das famílias. Você conhece alguma mãe que cria seus filhos sozinha? Sim. Conheço. A senhora conhece alguma mãe que criou seus filhos sozinha? Conheço. Eu. Fui eu mesmo.
Eu e muitas mães que eu conheço aí. Todo mundo conhece uma mãe solo. No Brasil, segundo o censo do IBGE de 2022, 11 milhões de mães precisam se desdobrar em muitas para a criação dos seus filhos. Mas essa super-heroína também cansa. Então, quem cuida de quem cuida? Não temos políticas específicas, né? Acaba que elas acabam se tornando público prioritário dentro das políticas sociais existentes, mas não algo mais direcionado. Então, o que a gente tem de exemplo hoje mais fundamental é o programa Bolsa Família. Um dos aspectos fundamentais são políticas de geração ou de transferência de renda, né? Para que essas mulheres possam prover os seus lares e possam também se desenvolver enquanto sujeito, não apenas ficar apenas no papel de mãe, né? Apesar de avanços em programas sociais, mães solos ainda enfrentam uma rotina marcada pela sobrecarga e pela falta de apoio específico. Uma realidade que vai muito além de uma data no calendário. O curso de Ciência Política da Unipampa promoveu a Semana Acadêmica do curso. A iniciativa busca estimular reflexões, ampliar debates e fortalecer a formação dos discentes. Confira! Em comemoração ao Dia do Cientista Político, celebrado em 3 de maio, a Semana Acadêmica do curso de Ciência Política da Unipampa promove neste ano um espaço de diálogo direto entre a teoria acadêmica e a prática profissional. Não é uma palestra, é uma troca de conhecimento para vocês. O auditório do Campus 1 foi palco do tema Mulheres na Política Brasileira. Luciane Bidinotto, vice-presidente da Câmara dos Vereadores, trouxe a experiência dela na Procuradoria da Mulher para falar sobre direitos e representatividade. O encontro teve ainda a contribuição da professora e cientista política Daniela Drummond, que apresentou dados e estatísticas sobre a ocupação feminina em cargos públicos, incentivando a reflexão crítica dos alunos. A Argentina está em 20ª posição, com 42% do parlamento de mulheres. O evento contou também com a participação de outros convidados e a inserção do tema Os Caminhos das Ciências Sociais e da Ciência Política, promovendo uma discussão sobre as reais possibilidades de atuação na área. As atividades da Semana Acadêmica seguem até sexta-feira, buscando expandir os horizontes dos futuros profissionais da região. O maior evento de exposição de comerciantes de São Borja está chegando. Vem aí a Expo Assisb 2026. Focada em fomentar o comércio local, a exposição também conta com shows musicais, praça de alimentação e, nesta edição, exposição de carros antigos. Ela acontece entre os dias 8 e 10 de maio. Participe! Aproveitando ainda a data do Dia das Mães que se aproxima, vamos trazer uma reflexão sobre cuidado, responsabilidade e carinho, mas que não exigem uma gestação. Confira a reportagem especial de Dia das Mães no quadro Diários do Pampa, que apresenta a história de pessoas que fazem parte da nossa universidade. Mãe, do latim mater ou matris, significa no dicionário mulher que deu à luz a um ou mais filhos e os cria ou criou. Hoje, existem vários jeitos de ser mãe e, principalmente, de se tornar uma. Alciane, professora de jornalismo na Unipampa, conseguiu entender isso através da desconstrução desse conceito. A vontade de ser mãe adotiva foi uma construção. Assim. No momento que eu decidi que eu não ia tentar mais ser mãe da forma natural, né? Nem tão natural assim, porque era por fertilização, por várias tentativas que tinham dado errado, aí eu comecei a trabalhar primeiro internamente isso em mim, né? Porque o meu desejo de ser mãe era, para mim, ser mãe tinha que ser mãe completa, né? Gerar, ter a sensação de gestar, de amamentar, de tudo. Então foi um processo de desconstrução dessa mãe que eu tinha construído em mim, né? Que eu gostaria de ser, e construção de um novo tipo de mãe, né? Nem sempre as coisas acontecem do jeito que queremos, mas o destino dá conta de tudo. Daí decidi, né, acompanhar umas alunas na Casa da Acolhida, que elas estavam fazendo um projeto lá de Unipampa Cidadã na Casa da Acolhida, e eu decidi ir junto com elas para eu ver a realidade das crianças, né? Eu queria... E daí, no momento que eu
vi aquele monte de crianças frágeis, sabe? Querendo carinho, perfeitas, a maioria perfeitas que estão lá. E que carentes mesmo, principalmente carentes, né? E aí eu comecei a perceber que eu ia conseguir. Emanuel. Este é o nome escolhido pela professora para dar a um filho. Mas ela não imaginava que já havia um Emanuel à sua espera. Eu acho que eu nasci para ser mãe do Emanuel. Né? Por isso que não aconteceu antes, né? Porque tem coisas que só o divino explica, assim. Porque eu e o Rogério não temos nenhum problema para gestar, né? Não tivemos, simplesmente porque não era para ser outra criança, era para ser ele, né? Tanto que o próprio nome dele era o que eu já tinha escolhido para o meu filho, né? Então, eu acho que Deus estava preparando ele para nós. No Brasil, cerca de 5.000 crianças estão à espera de um lar, ou melhor, de uma mãe para chamar de sua. E mais de 32.000 pessoas aguardam por um filho nas filas de adoção. E essa espera pode demorar meses ou anos. Daí depois que tu se cadastra como possíveis adotantes, tu não pode mais frequentar a casa, né? Eles não permitem que a gente entre, justamente para não criar um vínculo com alguma criança que não vai ser aquela que vai ser destinada, né, para ti. Porque a gente não escolhe a criança. Sim. É o sistema, a partir do perfil que tu define, é o sistema que define, então, quem é. Junto com toda a felicidade, esse sonho também vem acompanhado de medos e novos sentimentos. Mas meu principal medo era de eu não aprender a amar essa criança. Isso eu tinha um medo, assim, muito forte, né? Se eu adotar e não conseguir dar o amor que eu acho que uma mãe tem que dar para um filho, né? E aí quando ele chegou, antes dele chegar para nós, eu já amava ele. Destino ou não, a vida deu um jeito de completar e dar mais alegria à família de Alciane. Tanto que ele nasce em setembro de 2019, quando eu chego em São Borja em setembro de 2019 para assumir a Unipampa. Então é exatamente o mês que ele nasceu. Então era pra gente se encontrar aqui, porque eu morava em Porto Alegre, né? Se eu fosse adotar lá, não seria ele. Exato. Então eu tenho certeza que foi tudo preparado para eu ser a mãe dele e ele ser meu filho. No fim de semana, uma massa de ar polar traz de volta o frio a São Borja. Confira como ficam as temperaturas na próxima semana com a Vino PN, nosso quadro que utiliza a inteligência artificial. Olá! A sexta-feira será de 40 milímetros de chuva e baixa nas temperaturas. A máxima será de 20 e a mínima de 8 graus. No sábado e domingo, o sol aparece acompanhado de algumas nuvens. As máximas ficam entre 10 e 14 graus e a mínima será de 6. Na segunda, o tempo fica firme sem previsão de chuva. A máxima será de 14 e a mínima de 4 graus. Na terça e quarta-feira, a temperatura sobe um pouco e atinge os 20 graus. E as mínimas variam entre 6 e 7 graus. Na quinta-feira, as nuvens cobrem o sol e o vento pode chegar a 25 km por hora. A temperatura máxima é de 22 graus e a mínima de 14 graus. Vino PN dessa semana fica por aqui. Acompanhe as plataformas de mídias sociais no @PampaNews. Até a semana que vem! E o programa de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @Pampa_News. Pampa News, jornalismo audiovisual que forma e informa. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.